Você acreditaria se eu te dissesse que um homem ficou milionário vendendo pedras? Isso mesmo que você ouviu. Pedras. Dessas que você encontra no chão, sem nenhuma utilidade, sem nenhum poder místico, sem valor aparente. Apenas uma pedra. Enquanto muitos acreditam que precisam de grandes ideias para mudar de vida, esse homem provou que o segredo não está na ideia. Está na forma como você vende, no poder da narrativa. E principalmente na coragem de fazer algo ridículo e transformar isso num império. Essa é a história de Gary Dow. O gênio por trás do produto mais idiota e mais lucrativo que já existiu, o Pet Rock. E se você acha que isso aqui é só mais uma história curiosa, prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir como o marketing, a psicologia e um pouco de ousadia podem transformar o improvável em dinheiro de verdade. E talvez, só talvez, você comece a ver o mundo com outros olhos, com olhos de oportunidade. Vamos voltar no tempo. Contexto. Estamos nos anos 70, mais precisamente em 1975. Os Estados Unidos passam por um período de transição cultural. O movimento hippie começa a perder força. A guerra do Vietnã chega ao fim. E as pessoas estão cansadas de conflitos, responsabilidades, da pressão da vida adulta. Elas querem paz, querem rir, querem leveza. É nesse cenário que Gary Dow, um redator publicitário criativo, está sentado em um bar com amigos. A conversa gira em torno de animais de estimação e o quanto eles dão trabalho. Alimentar, limpar, cuidar, levar ao veterinário. Um compromisso e tanto. Até que Gary solta uma piada. Sabe qual é o melhor animal de estimação? Uma pedra. Ela não faz bagunça, não precisa comer, não morre. É perfeita. Todos riem. E por alguns segundos ninguém leva aquilo a sério. Ninguém, exceto o próprio Gary. O nascimento de uma ideia genial. Naquela noite, ele chega em casa com a cabeça fervendo. E se ele realmente vendesse pedras como animais de estimação? Não como piada, mas como produto, como conceito, como símbolo da ironia da vida moderna. A ideia era tão absurda que poderia funcionar. Nos dias seguintes, Gary começa a desenhar o projeto. Ele compra pedras comuns, daquelas usadas para construção, por centavos, e começa a criar uma embalagem. Mas não seria qualquer embalagem. Seria uma caixinha de papelão com furinhos, como se fosse uma casinha de transporte de animais. E dentro, além da pedra, ele incluiria um manual de instruções. Um manual completo, ensinando como cuidar da sua pedra. O manual era uma obra-prima de humor e criatividade. Instruía o dono a ensinar comandos como ficar e rolar. Dizia que a pedra era fácil de cuidar porque era quieta, obediente e muito calma. O lançamento do Pet Rock. Com o protótipo em mãos, Gary investe em uma pequena produção inicial. Usa suas conexões no mercado publicitário para gerar buzz. Em pouco tempo, a ideia viraliza. Lojas começam a pedir o produto. A imprensa começa a falar. E o Pet Rock se torna um fenômeno. Em apenas alguns meses, Gary vende mais de 1,5 milhão de unidades, a cerca de $4 cada. Lembrando, isso em 1975. O equivalente a mais de os $20 milhões em faturamento nos dias de hoje. E tudo isso vendendo pedras. Parece milagre, mas é marketing. Mas o que fez essa ideia dar tão certo? Vamos analisar os elementos que transformaram uma ideia ridícula em um sucesso estrondoso. Timing cultural perfeito. As pessoas estavam cansadas e o Pet Rock era uma sátira perfeita da vida moderna. Humor inteligente. O produto fazia rir. E era barato. O presente irônico ideal. Marketing criativo. O manual, a embalagem, o nome. Tudo era coeso e brilhante. História forte. Gary não vendeu uma pedra. Ele vendeu uma experiência. Um conceito. A construção do manual. O golpe de mestre. O manual do Pet Rock se tornou um dos pontos mais elogiados do produto. Ele não apenas adicionava valor à pedra, ele era o valor da pedra. As instruções estavam carregadas de sarcasmo e humor refinado, do tipo que fazia o comprador se sentir parte de uma piada interna. Era como rir da própria condição de consumidor. Em um trecho, o manual dizia: se sua Pet Rock não obedecer a comandos como sentar, ficar ou deitar, você pode ter adquirido uma pedra com traços rebeldes. Nesses casos, o melhor a fazer é deixá-la sozinha por algumas horas. Era hilário e, ao mesmo tempo, genial. Era marketing disfarçado de diversão, e isso criou algo poderoso.
Compartilhamento espontâneo. Psicologia do consumidor. Por que funcionou? Vamos mergulhar na mente do consumidor. Produtos com humor ativam o centro de recompensa do cérebro. Você literalmente sente prazer em comprar algo engraçado. Apetite por ironia. Nos anos 70, o cinismo era moda. Comprar algo estúpido como um pet rock era uma forma de zombar da própria sociedade consumista. Custo acessível. Por menos de $5, qualquer um podia fazer parte da piada. Isso transformava o produto em um item de colecionador. Essa psicologia ainda funciona hoje. Você já viu alguém pagar caro por uma skin de videogame? Por uma NFT? Por uma assinatura de aplicativo inútil? O Pet Rock foi um antecessor de tudo isso. Era uma forma de pertencer a algo, mesmo que fosse algo absurdo. O que aconteceu com Gary depois do Pet Rock? Depois do sucesso estrondoso, Gary tentou repetir a fórmula. Criou produtos como o Sand Breeding Kit, kit para reproduzir grãos de areia, e outros objetos irônicos. Mas nenhum teve o mesmo sucesso. Ainda assim, ele capitalizou sua fama. Escreveu o livro Advertising for Dummies e deu palestras sobre criatividade, marketing e publicidade. Morreu em 2015, mas seu nome continua vivo como o homem que provou que até o inútil pode ser valioso com a abordagem certa. Outros exemplos de ideias absurdas que fizeram milhões. Quer mais provas de que ideias ridículas funcionam? Air Guitar Strings, um pacote com cordas de guitarra invisíveis. Sim, vendidas por os $5, sem nada dentro, só a sacola. Resultado: milhares de vendas. Vending Machine for Nothing, uma máquina que, ao inserir uma moeda, não faz absolutamente nada. Só consome o dinheiro. Estava instalada em Londres como arte. Virou febre. Pet Rock 2.0, Emotional Support Rocks. Em 2022, um TikToker vendeu pedras de apoio emocional. Repetiu o conceito do Gary e lucrou mais de R$200 mil em poucos meses. Moral da história: o mundo está faminto por coisas diferentes, absurdas, engraçadas, irônicas, autênticas. Como você pode fazer o mesmo? Lições práticas. Aqui vai o segredo do sucesso do Pet Rock em forma de fórmula. Crie uma ideia simples, mas estranha. Dê a ela um contexto cultural relevante. Adicione uma boa história e muito humor. Use um bom nome e um ótimo posicionamento. Venda como um símbolo, não como um produto. E o mais importante, teste. Você não precisa de $1 milhão para testar uma ideia. Gary começou com poucas unidades. O retorno foi tão absurdo que ele escalou rápido. Se uma pedra vendeu milhões, o que te impede de vender a sua ideia? Pense nisso. Talvez você esteja quebrando a cabeça tentando criar o próximo Uber. Mas talvez, só talvez, o que você precisa é vender o seu Pet Rock. Algo simples, algo divertido, algo que chame atenção. Você tem coragem de ser ridículo? Se essa história te inspirou, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que sempre diz: minha ideia é idiota demais. Porque quem sabe, ela seja mesmo. E isso seja exatamente o que o mundo precisa. Até o próximo vídeo. E lembre-se, ideias simples, histórias fortes, posicionamento ousado. Esse é o segredo para transformar qualquer coisa, até uma pedra, num negócio milionário.